Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 10 de julho de 2025, 10/7 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem e gostam de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje às 17h38, horário de Brasília, começa a semana da lua cheia, da lunação de Câncer do dia 25/6. Lua cheia em Capricórnio, fazendo oposição ao Sol em Câncer, lá da lunação do dia 25/6, e fazendo um trígono com Marte em Virgem. Então, essa lua cheia fazendo um trígono com Marte em Virgem. Então, lá no dia 25/6 foi a lua nova, conjunção, Sol e Lua no mesmo signo. Aí o Sol vai caminhando ali pelo signo de Câncer, a Lua também vai fazendo seus movimentos, chegou na Lua crescente. Chegou na Lua crescente, aí agora ela está em Capricórnio, Lua cheia, frente a frente com o Sol. Então é uma oposição, pede um diálogo, pede uma conversa. Então aqui agora a Lua, que é regente de Câncer, está em Capricórnio e o Sol em Câncer. Então, o Sol em Câncer, jogando luz na Lua, porque a Lua não tem luz própria, por isso que dá lua cheia, jogando luz na Lua, essa Lua reflete a luz solar e essa luz está em Capricórnio. Percebe? Então, aqui o emocional e o sentimental do coletivo, no mapa natural, no mapa tropical, está lá em Capricórnio, voltado à casa 10, ligado à casa 10, que é a casa de objetivo de vida, de trabalho, de profissão, de como a pessoa é vista ou quer ser vista, né? Uma lua muito voltada ali, objetivo de vida, principalmente com relação ao profissional, ao trabalho. Quando a gente faz os estudos específicos desse assunto, do trabalho, do dinheiro, do profissional, essa é uma das classes que a gente olha, a 2, a 6 e a 10. Então, ali em Capricórnio, o emocional sentimental dessa pessoa está manifestado e manifestando esses assuntos, emocionalmente falando, sentimentalmente falando. E aí é uma oposição do Sol com a Lua. Então está tendo um desafio, oposição é um desafio, e é forte, e é uma conversa forte. Emocionalmente, a pessoa está querendo brilhar nela mesma, em relação ao trabalho, em relação à casa, em relação ao profissional, em relação à família, em relação à estrutura emocional, em relação também à família, porque reflete esses dois. Percebe? E aí está tendo uma conversa. A pessoa está conversando com ela mesma, emocionalmente, sentimentalmente falando, nesse eixo. Família, profissão. Família, objetivo de vida. Como é visto na profissão, como é visto na família, porque faz eixo. Se está tudo bem essa conversa, porque é uma conversa desafiante, quase como uma cobrança, a pessoa pode se sentir bem. Mas como é uma cobrança, ainda ela vai ficar ali, meio que exigindo dela mesma se está tudo bem mesmo. Então, se está tudo bem, a pessoa está certa. Mas se não está, essa cobrança pode ficar muito forte. E aí é hora de perceber assim, por que não está. O que não aconteceu que não está. Porque de repente a pessoa promove todo o movimento certo, mas quem participa disso tudo
não fez o movimento certo para a coisa acontecer. Então, numa área profissional, por exemplo, a pessoa de tal área ali, se ela trabalha numa empresa, ou mesmo se ela for autônoma, ela fez todo o movimento certo, mas as partes em volta que se conectam, que ligam com ela na realização desse movimento, não fez as partes dela, ou não fez certo, ou não deu certo, às vezes até fez também, mas por um motivo de força maior, não deu certo, então a pessoa tem que manter a paciência. Capricórnio é paciência, respeito, responsabilidade, amadurecimento, estrutura. A pessoa tem que manter todos esses valores nela mesma para dar conta de continuar em frente. Porque se ela cai na observação de fiz tudo certo e não deu certo, ela pode cair num lado de Capricórnio que não é legal, que é o lado da rabugice, o rabugento. E rabugento é coisa de gente antiga, gente velha. Fica sendo rabugento. Ou é velho mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, ou é velho pela própria idade. E aí a pessoa perde a paciência e fica rabugento, fica reclamando. Então, para não cair nisso, na reclamação, entenda-se que a pessoa fez o que era possível ser feito, que fez tudo que tinha que ser feito, mas a vida é maior por alguma coisa que a gente muitas vezes não entende. Porque esse processo de entende, compreende, aprende, atua e é. E aí a pessoa não consegue nem entender, quanto menos compreender. Mas vamos procurar aprender, apesar disso tudo, para dar conta de continuar nesse processo da paciência, da calma, do respeito, da responsabilidade, para construir essa montanha de vida, porque um dos símbolos de Capricórnio é a montanha. A cabra montesa é outro símbolo de Capricórnio. E ela ali, ó, começa lá embaixo, lá na base, na montanha, e aí ela vai subindo até chegar no topo dessa montanha. E aí, esse processo de subida é um processo que a gente promove, executa, pratica, ó, Lua cheia em Capricórnio, fazendo trígono com Marte em Virgem, 2 signos de elemento terra. Então, pratica, pragmatismo, a prática. Marte em Virgem, a ação, a atitude, a iniciativa, o movimento de ação feito com pragmatismo, com praticidade, de uma forma muito organizada e muito minuciosa, muito detalhada, muito limpa. Então, para não cair nessa rabugice e no desânimo que essa rabugice promove, entender que subir uma montanha é um processo que a gente faz com calma, de uma maneira lenta, não é às pressas, não é com pressa. E nesse processo de subir a montanha, como a montanha é muito alta, a montanha é um símbolo de altura, muito alta, a própria montanha é muito alta, o que a gente faz? Chega uma hora que a gente cansa, aí para recuperar o fôlego a gente para e volta a respirar e puxar o ar para respirar, para recuperar o fôlego. Nesse momento de parar para respirar e recuperar o fôlego, a gente aprecia a paisagem. A gente olha, relembra o caminho. Recuperou o fôlego, continua o processo de subir essa montanha. Essa montanha pode ter N alturas. Para cada situação, uma montanha. Para cada processo de aprendizado, uma montanha. Porque construir processo de paciência,
de respeito, de responsabilidade, de amadurecimento, de maturidade, é um processo, como a própria vida é um contínuo. Olha só, Capricórnio está no ponto mais alto do mapa, casa 10. Dali vê todo o mapa. Quando chega no topo dessa montanha, vê todo o vale, vê todo o percurso que foi feito para chegar no topo dessa montanha. Percebe? Então, para não cair no desafio dessa oposição, Sol em Câncer, o ser interior da pessoa, o emocional, o sentimental, a pessoa tem responsabilidade com a família, a pessoa tem responsabilidade com a casa, a pessoa tem responsabilidade com a primeira casa dela, que é o corpo, mesmo que a pessoa more sozinha, ela tem um lugar que ela vive. Então ela tem uma responsabilidade com aquilo ali. E ali, no profissional, no que ela objetiva na vida, como ela está sendo vista, de repente está parecendo que não está bom, mas ela sabe que ela fez tudo o possível para estar bem, para acontecer certo, para acontecer direito, ela recupera esse fôlego e continua nesse processo até chegar no topo, na conclusão, pacientemente, calmamente, respeitosamente. Entende? De uma maneira muito responsável. E muitas vezes esse processo é a vida toda, é essa encarnação toda. Porque de repente tem coisas que fica pegando na vida da pessoa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, até o dia que ela desencarna. Então isso está mostrando que existe um aprendizado aí gigante, enorme, do tamanho de uma montanha, que precisa ser construído na pessoa, na alma dela, no espírito dela. E esse processo é a vida, muitas vezes ela já até aprendeu sobre esse aprendizado, mas o desafio continua batendo na sua porta. Aí o desafio continua batendo na sua porta, aí ela vai exercer esse aprendizado. Porque aí ela vai começar a tirar de letra. O eixo desse aprendizado no mapa natural é família profissional, casa, trabalho, ambiente familiar, ambiente mundano, mãe, pai. Câncer é a mãe, Capricórnio é o pai. A mãe e o pai na pessoa. E ali, ó, essa lua em trígono com Marte em Virgem está falando assim: atue com todo esse conhecimento emocional, sentimental, que você já desenvolveu ao longo da sua vida, nessa encarnação, e subconscientemente, em todas as encarnações que já aconteceram, atue a seu favor, Marte, eu, regente de Áries. Atue a seu favor, em seu favor, porque aí você fica bem, você ficando bem, lá na família fica bem, lá no trabalho fica bem, na vida, no processo todo fica bem. Nesse desafio você está bem com você mesma, com você mesmo, entendendo que a sua parte você está fazendo. E às vezes os outros também fizeram a parte deles, mas também o desafio para eles está acontecendo. Então a vida é maior. A vida é maior. Percebe? Igual a história que eu já contei aqui uma vez, que eu não lia essas coisas no jornal. Eu gostava de ver sempre assuntos de artes no jornal quando era adolescente. Tem 200 anos isso. E um sujeito desce do carro na cidade que eu moro, na época aquela região ali não era muito movimentada igual é hoje. Ele desce do carro, fecha o carro dele, na chave, né? É antigo isso.
e até olhou para atravessar a rua. No que atravessa, aparece um carro do nada, ó, do nada, aspas, e atropela ele, joga ele do outro lado da pista, que era uma pista dupla. Jogou ele do outro lado, tão forte foi a pancada. Ele levanta como se fosse num milagre, como se nada tivesse acontecido com ele. Ele levanta, fica em pé, limpa ali a sujeira do corpo dele, passa a mão no corpo dele, mas resolve voltar para o carro. Quando ele resolve voltar para o carro dele, vem um caminhão e atropela ele, aí ele cai e falece. Então tem a hora, tem o dia para nascer, tem a hora para morrer. Então a vida é maior. Estou colocando esse exemplo aqui triste, mas ao mesmo tempo que é um bom exemplo, elucida bastante os processos da vida é maior. A gente faz tudo, mas parece que as coisas não acontecem. Às vezes não acontece no físico, no material, porque é para acontecer no emocional e no sentimental. Percebe? É para acontecer no emocional e no sentimental. Lua é emocional e sentimental. Lua cheia em Capricórnio. É o emocional e o sentimental da gente com relação à vida, que é maior. Com relação, no caso aqui, aos objetivos de vida, como é que a gente quer ser visto, como a gente é visto, ao trabalho, ao profissional e em relação à família. A mãe, ao pai, à casa, ao lar, ao trabalho, ao profissional, ao mundo interno, ao mundo mundano, ao externo. Lua cheia externaliza todo esse emocional. Percebe? E aí, ó, nesse trígono com Marte, a gente aproveita e atua de uma maneira prática, pragmática, entendendo que o grande lance é seguir em frente. Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente busque entender, compreender, aprender, atuar e ser, parece que ainda não está respondendo. Parece que ainda não está explicando, parece que ainda a gente não está conseguindo aprender. E às vezes esse processo vai ser concluído no final. Entende? No final. Por isso que no processo de subir a montanha, a gente tem que ter o mínimo de percepção, de observação, de compreensão, de aprendizado, de inteligência para entender que quando cansar, para respirar, para puxar o ar, para aproveitar e apreciar a paisagem e continuar. Continuar para a eternidade. No caso da montanha é o topo. No caso da vida, é a eternidade. Capricórnio, que é regido por Saturno, está falando do tempo. Aqui no planeta Terra, nós temos o tempo do relógio. Na vida, na existência, é a atemporal. É a eternidade. E, de repente, é isso que a gente está precisando desenvolver e aprender no nosso emocional, no nosso sentimental. Para valer para a eternidade. Entende? É isso. Então, vamos seguir em frente, vamos com calma, vamos com paciência, vamos com maturidade, vamos com responsabilidade, vamos fazendo a nossa parte, ao que cabe a gente fazer. Aos dos outros, são dos outros. Quando a gente puder colaborar, a gente colabora. Quando não puder colaborar, não dá. Não dá. Não tem como, a vida é maior. E aí a gente está nesse processo ainda de aprendizado e de evolução, de cura, né? Então, olhar para essa lua cheia hoje já é uma cura do nosso interno para o externo da vida. Atuar no sentido de buscar estar sempre fazendo o melhor é a ação dessa cura também. Beleza? Se você quiser saber mais como isso acontece no seu mapa, tem que fazer o seu mapa.
Para quem conhece o mapa, essa lua cheia está acontecendo aos 18 graus de Capricórnio, então coloca ali os 18 graus de Capricórnio, vê qual casa que está acontecendo. Se quiser saber mais, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra, tá? Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e eu explicar como é o meu atendimento. Eu atendo presencialmente e via web, astrologia pessoal, orientação vocacional, empresarial, sinastria, astroterapia, astrologia mundial. Entre em contato para saber de mais detalhes. Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.